Stonehenge é um monumento pré-histórico em Wiltshire, um dos monólitos mais reconhecíveis do período neolítico tardio, construído há cerca de 5 anos. A inteligência artificial acaba de concluir a análise de 5 milênios de dados e suas conclusões finais sobre Stonehenge causaram preocupação na comunidade científica. Esqueça tudo o que você já viu em documentários na TV. O verdadeiro propósito das pedras antigas estava escondido bem debaixo dos nossos narizes. Essa inteligência artificial avançada reuniu informações sobre as origens improváveis das pedras, suas estranhas propriedades acústicas e sua disposição precisa. O padrão descoberto aponta para um propósito aterrador que nada tem a ver com solstícios ou feriados, e tudo a ver com contagens regressivas, com começos impossíveis. Durante gerações, os cientistas debateram se as geleiras ou a força de vontade humana foram responsáveis por mover os enormes blocos de pedra de Stonehenge. No entanto, a IA resolveu esse debate ao processar milhares de relatórios arqueológicos, levantamentos geológicos, registros de escavações, estudos de transporte e conjuntos de dados ambientais que foram inseridos no sistema de treinamento. Não era especulação. A ideia era identificar padrões ocultos em um oceano de informações que nenhum pesquisador humano conseguiria assimilar em uma única vida. Foi confirmado que as pedras azuis menores, cada uma pesando várias toneladas, vieram do país de Gales, algo que os especialistas já suspeitavam. No entanto, o sistema de correlação geoquímica de inteligência artificial detectou algo que pesquisadores anteriores não conseguiram identificar a olho nu. A composição mineral da pedra do altar não correspondia a nenhuma pedreira no país de Gales. Quando o sistema comparou o elemento com formações de arenito em toda a paisagem britânica, a correspondência mais próxima foi encontrada na remota região nordeste da Escócia, na antiga bacia de Orcadiana, a centenas de quilômetros do próprio monumento. Essa descoberta foi possível graças à inteligência artificial, que realizou análises comparativas de amostras geoquímicas, assinaturas sedimentares, arquivos de proveniência e décadas de trabalho de campo publicado. A verdadeira surpresa, no entanto, veio quando o sistema começou a usar modelos de reconhecimento de padrões mais profundos. Esses modelos foram treinados com base em conjuntos de dados de física ambiental, medições de campos magnéticos, estudos acústicos arqueológicos e reconstruções de engenharia de estruturas antigas. Ao combinar todas essas informações, a IA detectou semelhanças funcionais entre a seleção de pedras em Stonehenge e os princípios conhecidos de ressonância de materiais. A IA não afirmou que Stonehenge era literalmente uma máquina. Foi descoberto um padrão coerente e intencional. Pedras selecionadas de diferentes regiões foram caracterizadas por diferentes propriedades magnéticas, acústicas e minerais que, quando simuladas em conjunto, produziram interações muito específicas e coordenadas para serem resultado do acaso ou da coincidência. Segundo o modelo de IA, as pedras não foram escolhidas pelo seu simbolismo, cerimonial ou apelo visual. Eles se comportavam como componentes cuidadosamente selecionados em um sistema de design. A inteligência artificial chegou a essa conclusão examinando a origem geoquímica, o comportamento magnético e a resposta acústica, combinando-os por meio de detecção de padrões avançada. Quando todos esses fluxos de dados foram sobrepostos, a conclusão tornou-se irrefutável. Os construtores neolíticos de Stonehenge provavelmente compreendiam o comportamento de certas pedras em relação à Terra muito melhor do que qualquer cientista moderno jamais imaginou. Stonehenge é, portanto, uma máquina, uma gigantesca placa de circuito impresso feita de pedras de várias toneladas colocadas em pontos misteriosos do espaço. Só esse conceito já é impressionante, mas a próxima etapa das descobertas em IA é ainda mais perturbadora. Não se trata apenas do material de que Stonehenge é feito ou para que direção está voltado. Trata-se do poder invisível que ele gera. Durante anos, turistas que visitam Stonehenge relatam experiências estranhas, sentindo uma energia incomum e ouvindo vibrações suaves percorrerem seus corpos. A maioria descartou a ideia como fruto da sua imaginação. A IA afirma que é verdade e foi projetado para isso. Considere as consequências. Toda a população está imersa em uma frequência constante e inaudível que causa medo e ansiedade. Esta é a ferramenta mais eficaz de controle psicológico.
A inteligência artificial não apresentou teorias próprias porque não consegue especular. Identifica apenas padrões, correlações e anomalias. A interpretação foi fornecida pela equipe de pesquisa que analisou os resultados. Ao examinar os modelos comportamentais, os perfis magnéticos e as respostas acústicas destacados pela IA, a equipe chegou a uma conclusão assustadora. Se uma determinada disposição de pedras pudesse afetar a percepção humana, o som e a atmosfera de maneiras mensuráveis, então este monumento não poderia ter sido construído unicamente para fins cerimoniais ou astronômicos. A equipe concluiu que, sob as condições adequadas, a estrutura poderia ter sido usada para controlar grandes aglomerações. Incutir Mito, exigir obediência ou criar uma sensação avassaladora de presença divina durante rituais. Os construtores não eram apenas arquitetos. Eles eram mestres em acústica e psicologia humana. Em essência, eles criaram uma arma de influência em massa capaz de manipular o estado emocional de milhares de pessoas simultaneamente. A energia que as pessoas sentem hoje pode ser apenas um eco fraco, um sussurro residual, do verdadeiro e aterrador poder deste monumento, o Codice de Stonehenge. Quanto mais os pesquisadores investigavam Stonehenge, mais estranho ele se tornava. A análise estrutural assistida por inteligência artificial não foi nenhuma surpresa. Isso foi apenas o começo. No final do verão de 2024, uma equipe liderada por Anthony Clark, da Universidade Curtin, conduziu um estudo que discretamente desmistificou uma das crenças mais antigas sobre o monumento. A pesquisa deles, publicada na revista Nature, focou em algo muito pequeno. Pequenos grãos minerais presos em fragmentos do altar. No entanto, o que esses fragmentos revelaram mudou completamente a história. Utilizando espectrometria de massa de precisão no centro John Deere, a equipe descobriu que os minerais na pedra do altar são extremamente antigos, alguns datando de 1 a 2 bilhões de anos, outros de cerca de 450 milhões de anos. Essa mistura incomum de idades criou uma assinatura química consistente com apenas uma região geológica na Terra, o arenito vermelho antigo da bacia de Orkney, na Escócia, e não com o país de Gales ou qualquer lugar próximo ao sul da Inglaterra. Para ilustrar essa descoberta, um breve relatório visual a descreve. As consequências foram imediatas. O Dr. Robert Eichser, do University College London, considerou os resultados verdadeiramente chocantes, e o professor Chris Kirkland explicou o porquê. Transportar um bloco de 6 toneladas por estrada através do Reino Unido seria praticamente impossível. Isso sugere que os engenheiros neolíticos provavelmente usavam o transporte marítimo para transportar pedras ao longo de centenas de quilômetros de costa acidentada, utilizando barcos, marés e habilidades de navegação muito mais avançadas do que se supunha anteriormente. E essa pedra transportada não foi exceção. Isso se encaixa em um padrão mais amplo nas Ilhas Britânicas. Pedras azuis do país de Gales, Pedras Sarsen de Marlborough, arenitos da Escócia. Cada uma foi escolhida por sua região específica e por suas propriedades físicas ou culturais únicas. O pesquisador Richard Bevins resumiu a descoberta. A equipe rastreou as impressões digitais químicas de uma das pedras mais famosas do planeta, e essas impressões digitais indicaram a existência de uma sociedade com redes comerciais complexas e habilidades organizacionais impressionantes. A história de sofisticação de Stonehenge torna-se ainda mais vívida quando consideramos sua acústica. Em 2020, o engenheiro acústico Trevor Cox e sua equipe da Universidade de Salford realizaram a reconstrução acústica mais detalhada de Stonehenge até então. Eles construíram um modelo de precisão em escala de 1:12, usando pedras impressas em 3D, dispostas exatamente como as originais, e o colocaram em uma câmara acústica especialmente projetada. Isso permitiu que eles estudassem como as vozes, os instrumentos e os sons ambientes se comportavam dentro da estrutura, sem serem perturbados pelo ruído contemporâneo. Suas gravações revelaram um ambiente sonoro verdadeiramente único. O interior de Stonehenge produziu uma reverberação que durou pouco mais de meio segundo, amplificando as vozes e intensificando a música, enquanto o mesmo efeito desapareceu instantaneamente fora do círculo. O monumento criou um mundo acústico fechado que os turistas da antiguidade não experimentavam no dia a dia. As casas neolíticas eram silenciosas, pois os espaços abertos dispersavam rapidamente o som absorvido pelas florestas.
em Stonehenge. Até mesmo a fala cotidiana ganhava profundidade e poder, e instrumentos rítmicos criavam vibrações que pareciam envolver os ouvintes. A ausência de eco foi ainda mais reveladora. Apesar da grande superfície das pedras, não havia reflexos nítidos. As pedras internas interferiam no som proveniente do anel externo, eliminando completamente os ecos e criando um espaço sonoro perfeitamente controlado, que não era resultado de uma construção aleatória. Isso indicava uma ação de engenharia deliberada. Rupert Till, pesquisador acústico e musicólogo, ampliou essa pesquisa examinando as propriedades das próprias pedras azuis galesas. Algumas dessas pedras produzem sons metálicos quando golpeadas, e a região de onde elas vêm é chamada de Mancloch, que significa pedras que ressoam. Sua modelagem mostrou que a disposição das pedras também produz ressonância de baixa frequência, vibrações internas profundas conhecidas como infrassom, que ocorrem abaixo do nível da audição consciente. As pessoas não conseguem ouvir essa frequência, mas a sentem como uma sensação física que pode causar admiração, ansiedade, tristeza e até medo. Ao combinar todos os resultados, as implicações da pesquisa ficaram claras. Stonehenge fez muito mais do que apenas amplificar o som e embelezar a música cerimonial. Seu design permite gerar e sustentar vibrações de baixa frequência que afetam o corpo humano. Os pesquisadores concluíram que o monumento foi projetado para evocar experiências sensoriais poderosas que poderiam influenciar as emoções e a percepção em grande escala. É possível que este fosse um ambiente controlado no qual o som moldava as crenças rituais e o estado mental daqueles que entravam no círculo. Ao combinarmos as redes de transporte avançadas reveladas pela pedra do altar com a acústica artificial demonstrada nos experimentos de Salford, um quadro coerente começa a surgir. Stonehenge nunca foi apenas um círculo de pedras. Era um ambiente meticulosamente projetado, criado por pessoas com conhecimento, coordenação e capacidade de engenharia muito superiores ao que a história havia permitido. Este monumento foi construído para ser vivenciado, visto, ouvido e sentido. E esta pesquisa mostra exatamente o quanto essa sofisticação evoluiu. Gatilho celestial. Este foi o momento em que a análise de IA passou da impressionante detecção de padrões para algo muito mais perturbador. O sistema comparou a localização exata das pedras com mapas estelares reconstruídos de cerca de 0 anos atrás. Todos já sabiam que Stonehenge estava alinhado com os solstícios, mas a IA detectou outro alinhamento, muito mais sutil. Ele não seguia o Sol nem a Lua. Apontava diretamente para uma área matematicamente vazia do céu. Ao comparar esse alinhamento com configurações antigas de corpos celestes, o sistema calculou que a probabilidade de esse alinhamento ser intencional era muito alta. A IA só conseguia representar geometria, distribuição e probabilidade. Não conseguia sugerir um propósito. A questão da importância desse alinhamento cabia exclusivamente à equipe de pesquisa. Quando os cientistas analisaram os mapas de padrões produzidos pela IA, as implicações se tornaram mais sérias. A disposição já não se assemelhava a um círculo cerimonial. Parecia uma estrutura construída para uma função específica. A IA então criou um segundo modelo, desta vez focado em acústica. Os resultados mostraram que as pedras criam uma câmara de ressonância natural, capaz de amplificar sons graves e de baixa frequência. A IA simplesmente relatou o comportamento físico das pedras. A interpretação dependia da equipe. Para os pesquisadores, a geometria e as propriedades acústicas indicavam a possibilidade de uma ferramenta, uma estrutura que poderia influenciar os sentimentos, as reações e a obediência de uma multidão reunida sob certas condições. Isso levou a equipe a fazer uma pergunta mais fundamental. Quem seria capaz de projetar algo tão complexo? E por que eles fariam isso? Durante gerações, acreditou-se amplamente que Stonehenge simbolizava a unidade. As pessoas imaginavam que grupos distintos de toda a antiga Grã-Bretanha se uniriam para construir um monumento comum. Foi uma interpretação esperançosa. No entanto, quando a IA assimilou todo o registro arqueológico e executou simulações de organização social, surgiu um quadro diferente. O sistema indicou que uma estrutura que exigisse tal precisão, uma quantidade tão grande de trabalho e um período de construção tão longo teria, estatisticamente, pouca probabilidade de ser construída através da cooperação de tribos dispersas.
Cálculos matemáticos indicaram a existência de uma autoridade altamente centralizada, capaz de comandar, organizar e manter enormes forças de trabalho ao longo de muitas gerações. A inteligência artificial não descreveu a natureza desse poder. Não se autoproclamava um império ou um reino. Isso simplesmente demonstra a dimensão da coordenação necessária. As interpretações a seguir são da equipe de pesquisa. Se existisse uma hierarquia centralizada desse tipo, então as pedras transportadas de regiões distantes não seriam símbolos de unidade. Eram sinais de controle. Esses itens poderiam ser tributos de grupos subordinados ou materiais obtidos à força. A equipe observou uma sociedade na qual uma pequena elite instruída dirigia o trabalho de milhares de pessoas, valendo-se de seu conhecimento profundo de astronomia, geologia, sobre psicologia humana. A IA nunca concluiu que o medo era o que mantinha o sistema funcionando. Em nenhum momento Stonehenge foi mencionado como uma arma. Essas foram conclusões humanas extraídas das duras realidades matemáticas do projeto. O custo humano permanece inquestionável. A inteligência artificial estimou que foram necessárias milhares de pessoas ao longo de várias gerações para concluir o monumento. Foi revelada uma estrutura que exigiu sacrifícios extraordinários da sociedade que a construiu. Não havia vestígios de campos de batalha ou de guerras em larga escala. Não havia fortalezas. Havia apenas organização perfeita e silenciosa. A inteligência artificial descobriu a estrutura. O significado foi fornecido pela equipe de pesquisa. Juntos, eles revelaram os contornos de uma sociedade que possuía conhecimento e poder extraordinários. E em algum lugar nessa união de pedra, Somicel residia um propósito que nenhum algoritmo poderia explicar completamente. A última questão pertencia exclusivamente à imaginação humana. Para que evento eles estavam se preparando? E, ainda mais sinistro, que tipo de criatura eles esperavam encontrar? O objetivo final. É aqui que tudo se encaixa e, honestamente, é difícil de compreender completamente. Observamos uma máquina ancestral construída por uma misteriosa classe dominante, projetada para inspirar medo e admiração, apontada para um ponto escuro no céu. A questão fundamental que a inteligência artificial teve de enfrentar era de grande importância. Por quê? Qual era o verdadeiro propósito dessa empreitada gigantesca? A inteligência artificial analisou cada fragmento de dados que conseguiu encontrar. O alinhamento exato dos corpos celestes ao redor do monumento foi mapeado, suas propriedades acústicas foram estudadas e a composição geológica das pedras foi examinada. A inteligência artificial determinou que o layout de Stonehenge está intimamente alinhado com um ponto específico no céu e a disposição das pedras produz um som focado de baixa frequência. Essas foram descobertas específicas baseadas em geometria, física, acústica e geoquímica. A IA não fez nenhuma suposição sobre propósito ou intenção. No entanto, a interpretação do significado dessas descobertas ficou a cargo da equipe de pesquisa. Ao analisar os dados, a equipe observou que a combinação do alinhamento celestial, da acústica ressonante e da escolha deliberada de materiais poderia sugerir muitas possibilidades. Talvez os construtores tivessem a intenção de criar uma estrutura que reforçasse ou influenciasse as forças da natureza. Talvez a intenção fosse influenciar a percepção e o comportamento humanos durante as reuniões dentro do círculo de pedras. A IA também descobriu padrões que indicam que esses efeitos podem estar ligados a eventos cósmicos recorrentes. Além disso, as ideias sobre proteção, reforço, rituais e avisos provêm exclusivamente de pesquisadores que estudam os resultados de pesquisas em inteligência artificial. A inteligência artificial forneceu apenas fatos. As pessoas contaram essa história. Ao separar a análise objetiva da interpretação humana, a equipe conseguiu explorar todo o potencial do monumento sem atribuir quaisquer intenções à própria IA. Então, onde isso nos deixa? Segundo a inteligência artificial, Stonehenge não é um santuário primitivo. Esta é uma máquina muito avançada. Sua acústica pode ser medida, sua disposição em estrela é deliberada, e suas pedras foram escolhidas intencionalmente, como se cada uma fizesse parte de um sistema maior projetado para ser ativado. A recente paralisação da Lua confirmou padrões que os cientistas ainda estão estudando. Mas se Stonehenge realmente funciona como uma contagem regressiva cósmica, o que acontece quando ela chega a zero? As pedras transmitem uma mensagem. A verdadeira questão é, estamos prontos para ouvi-la?
Obrigado por assistir. Se você gostou desta análise aprofundada de um dos maiores mistérios da humanidade, clique no botão de inscrição. Muitos mistérios antigos aguardam para serem descobertos. E lembre-se, o passado não é tão primitivo quanto pensávamos. Às vezes, é muito mais desenvolvido do que nós.